Seja bem-vindo novamente. Hoje veremos a história de um advogado com um chefe incompetente e sacana. Esta opinião é uma porcaria, meu chefe me disse. Ele era advogado há apenas 3 anos, e o escritório me designou para ele como treinamento, para me mostrar, um conselheiro júnior, como ser um litigante. Eu não gostava do meu chefe por várias razões. Ele não conhecia a lei, se expressava mal por escrito. Para um litigante, isso é como 2 erros em um, e o terceiro era este: ele não tinha coragem. Ele realmente tinha medo de ir ao tribunal. Notei isso quando ele me levou ao tribunal de atribuição um dia, e quando chegou a vez dele falar, suas mãos estavam tremendo. Ele estava com medo, no maldito tribunal de atribuição, onde tudo o que você faz é marcar uma data para o julgamento. O que há de errado com o que escrevi? Eu disse. Não é o que eu pedi, ele disse, virando-se. Mas quando verifiquei o memorando que ele tinha me enviado por e-mail 2 semanas antes, vi que a opinião que eu escrevi era exatamente o que ele tinha pedido. Eu sabia o que estava acontecendo. Ele ia apagar meus registros por escrever o memorando e depois afirmar que tinha sido ele próprio, deixando-me com muito menos do que a minha cota de registros do mês. Eu sabia que ele faria isso comigo, porque ele já tinha feito antes. Eu sabia que meu memorando acabaria na mesa de um sócio sem o meu nome. Eu sabia disso porque o escritório onde eu trabalhava era um dos primeiros da cidade a ter uma rede interna realmente boa. Estávamos usando e-mails para comunicações internas antes mesmo da internet se tornar uma coisa. Então, o escritório estava muito à frente em termos de tecnologia, mas não em termos de segurança, e não muito depois de entrar no escritório, aprendi como navegar no disco rígido do escritório e encontrar coisas interessantes, como evidências de que meu chefe estava plagiando meu trabalho. Meu chefe era o modelo perfeito do jovem advogado do centro. Seus sapatos perfeitos sempre brilhavam. Ele usava ternos feitos sob medida porque vinha de uma família rica. Todos simplesmente davam como certo que ele estava no caminho para se tornar sócio. Eu, por outro lado, estava bem a caminho de lugar nenhum, então talvez ele achasse que estava tudo bem me sacanear. Se assim fosse, foi um grande erro dele. Eu não gostava que mexessem com minhas horas faturáveis. Eu realmente ressentia isso, porque já estava sendo alvo como um dos juniores que não lançava tantas horas quanto deveria e estava recebendo resistência do sócio que chefiava nossa equipe. Eu disse ao sócio o que estava acontecendo, mas ele não se importou. Era como estar de volta à escola e aparecer no escritório com hematomas no rosto e o diretor dizendo: meninos serão meninos, e me mandando embora. Você terá que trabalhar mais, ou trabalhar de forma mais inteligente, disse o sócio quando relatei a última merda que meu chefe fez comigo. Eu não podia trabalhar mais, eu estava fazendo os habituais 6 dias por semana que os advogados do centro são obrigados a fazer, mas eu podia trabalhar mais inteligentemente, e naquela noite eu pensei em um plano. O Natal estava chegando, e pensei em dar ao meu chefe um pequeno presente. Isso caiu na mesa dele no dia 24 de dezembro, na forma de um memorando supostamente do sócio para quem meu chefe se reportava. O sócio era um cara mais velho e não estava realmente a bordo com e-mails e computadores, então ele fazia tudo do jeito antigo, em papel. Então, quando meu chefe chegou no dia 24 de dezembro e viu um memorando em sua mesa do sócio com uma atribuição de pesquisa legal, isso não era incomum. O memorando foi redigido no formato que o sócio usava normalmente, porque é claro que eu tinha tomado grandes cuidados para garantir que parecesse autêntico. Meu chefe foi até as pequenas cabines onde os juniores trabalhavam, e me deu o mesmo memorando. Exceto que sua secretária o digitara novamente, então agora a atribuição era dele para mim, em vez de do sócio para meu chefe. A atribuição era difícil, exigindo que eu mergulhasse fundo na lei marítima, sua relação com o direito consuetudinário, combinado com uma questão de divisão constitucional de poderes. Mas isso é uma grande tarefa, eu reclamei, e eu vou estar fora. Você não pode pedir a outra pessoa para fazer isso? É realmente urgente? O memorando que eu forjei para meu chefe enfatizava o quão totalmente urgente era a situação, mas não havia como meu chefe verificar com o sócio, porque o sócio saíra no dia anterior de férias.
Foi por isso que esperei até 24 de dezembro. Não posso fazer isso, meu chefe disse, isso é sério. Apenas avise RH. Talvez eles te deem tempo e meio ou algo assim. Ele virou as costas e foi embora, pensando que tinha arruinado minhas férias. Mas ele estava enganado. Veja, eu escrevi um trabalho para um curso do terceiro ano que era basicamente a mesma coisa que a atribuição de pesquisa no memorando. Então, o único trabalho que eu tinha que fazer era encontrar o velho disquete com o rascunho, mexer nele um pouco e voilá, um memorando muito detalhado e muito longo sobre um ponto obscuro da lei marítima, com referências começando desde os dias de Lord Coke. Então, montei o memorando e tirei minhas férias conforme planejado. Eu não estava viajando para nenhum lugar, porque eu não tinha dinheiro, mas vi minha família e fiquei na cidade e fiz questão de passar pelo escritório durante as férias, enviar um e-mail ou dois, estabelecendo que eu estava por perto, e lançando todo o meu tempo para a enorme quantidade de pesquisa que supostamente estava fazendo. Então as férias acabam, e estou sentado em minha pequena cabine de merda com uma enorme pilha de trabalho para fazer e meu chefe vem até mim, em um de seus ternos feitos sob medida com um alfinete de ouro na gravata e abotoaduras combinando. Ele estava bem vestido, ainda mais do que o normal, tentando causar alguma impressão. Onde está esse memorando? Você deveria tê-lo em minha mesa quando eu voltasse. Vou entrar em uma reunião ao meio-dia. Terminei apenas esta manhã, eu disse, entregando-lhe o longo memorando que ainda estava quente da impressora. Meu chefe pegou o memorando nas mãos e sentiu seu peso e sorriu. Então virou-se e foi embora sem dizer uma palavra. Pouco antes do almoço, ouvi uma comoção pelo corredor. Era uma comoção bastante alta, como essas coisas acontecem, caralho, alto, e então uma porta foi aberta com força. Era o sócio, e ele estava gritando para meu chefe entrar em seu escritório, agora, imediatamente. Eu tive o prazer de ver meu chefe se esgueirar pelo corredor. O que diabos é isso? O sócio disse, parado na porta do seu escritório, segurando meu trabalho com o polegar e o indicador, como se estivesse com medo de que tocá-lo o sujasse. Meu chefe murmurou algo, e então o sócio o levou para dentro. Ouvi mais gritos, depois o som de desculpas abafadas, e depois mais gritos do sócio. Então a porta se abriu de novo. Você! Apontando para mim. Entre aqui agora, disse o sócio, e entrei lá rapidamente. Você escreveu este maldito memorando? O sócio disse. Peguei o dele e o examinei. Eu o escrevi. A página de capa foi alterada para remover meu nome, mas fora isso, é meu. Passei todo o Natal nisso. Há algo errado com ele? O sócio explodiu. Há algo errado com ele? Algo errado? Vou te dizer o que há de errado com ele. É totalmente inútil. Totalmente inútil. Expliquei que tinha seguido as instruções do meu chefe à risca e que tinha lançado mais de 100 horas nele. Com isso, o sócio realmente enlouqueceu e me mandou voltar para minha mesa e pegar o memorando do meu chefe. Levei-o para ele, e quando ele o leu, seu rosto ficou vermelho. Ele me disse que eu podia sair e eu saí de lá rapidamente. Da minha pequena cabine eu não estava perto o suficiente para ouvir a bronca completa que meu chefe levou, mas ouvi os detalhes através das fofocas nos dias seguintes, sobre como os sócios estavam seriamente irritados porque meu chefe tinha desperdiçado mais de 100 horas do tempo de um júnior em uma tarefa inútil que obviamente era uma brincadeira, e como meu chefe não percebeu que estava sendo enganado, ele era um idiota. Eu não fui culpado de forma alguma, é claro, eu tinha trabalhado sob a supervisão próxima do meu chefe. Meu chefe não foi demitido, mas houve alguns bons resultados para mim. Para começar, o sócio me disse para enviar a ele uma cópia de todos os memorandos que eu escrevesse para meu chefe, e isso acabou com ele levando o crédito pelo meu trabalho. Meu chefe também parou de apagar meus registros para minha pesquisa. Além disso, ganhei um bônus de Natal atrasado por ter que desistir das minhas supostas férias para escrever o memorando estúpido. Eu realmente odiava trabalhar naquele lugar, mas sempre que as coisas estavam difíceis,
eu pensava no caso do memorando forjado, e isso sempre trazia um sorriso ao meu rosto. Como é delicioso ver um chefe folgado sendo colocado no lugar certo, o Redditor foi muito inteligente nessa parte. Isso me lembra de quando eu era um jovem romano. Bons tempos, mas essa é uma história para outra hora. Obrigado por assistir, se gostou clique no botão curtir, e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!